E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. Estamos de volta com mais um Planeta Rússia Podcast, o podcast oficial do Guia da Copa do Mundo Rússia 2018, realizado pelos alunos da Universidade Positivo. Eu sou o Lucas Jensen e no programa de hoje falaremos sobre o Grupo D, grupo que tem Argentina, Croácia, Islândia e Nigéria. E como sempre, estamos aqui com os nossos queridos comentaristas. Bruno Centoni. Fala galera, será que a torcida da Islândia vai conseguir invadir Rússia? O que será que vai acontecer com essa torcida maravilhosa? Matheus Bueno. Dybala, é difícil jogar com Messi? Difícil é jogar com você, seu salame. Que polêmica! Estamos aqui também com o saudosíssimo Pedro Lucena. E aí pessoal, pra mim a Croácia vai ser a seleção que mais vai surpreender nessa Copa do Mundo. Estou surpreso desde já, Pedro. E a Nigéria? Pra mim, eles são os verdadeiros negros maravilhosos. Que comece o programa. Vamos começar com a seleção hermana da Argentina. A seleção chega à Copa com uma pequena desconfiança, né? Apesar de várias trocas de técnico, ela se estabeleceu ali com Jorge Sampaoli. Jorge, porque estamos no Brasil, não é verdade? E o que podemos esperar dessa seleção argentina, Matheus Bueno? Porque o melhor jogador, claro, é o Lionel Messi. E sendo que na seleção ele não rende a mesma coisa que ele rende no Barcelona. Acho que esse é o principal motivo dessa crise argentina aí. Eu acho que a Argentina, ao mesmo tempo que ela pode surpreender, ela também pode causar ali uma zebra. Não creio que na fase de grupo, mas talvez não consiga chegar tão longe, porque eu não sei, agora vamos ver se o Jorge Sampaoli vai conseguir encaixar esse time, de tantas estrelas ali, principalmente na parte ofensiva. Mas eu acho que se ele conseguir encaixar aquele ataque ali, a Argentina pode causar um estrago grande nessa Copa do Mundo. Olha, essa seleção argentina, por mais que o desempenho né, nas eliminatórias tenha sido bem fraco, eu não acho uma seleção nem um pouco ruim, mesmo considerando a defesa, que seria o ponto fraco da seleção. Nem mesmo os goleiros, né? Que você tem o Romero, que é um cara que é um bom goleiro, mas ele é questionável. Que é um reserva, vamos dizer assim. Ele né? seria uma excelente reserva para uma seleção, mas a Argentina parece que falta um cara número 1 mesmo. Mas assim. ele fez um bom trabalho na Copa de 2014. Fez, mas o problema é a continuidade que ele tem no Manchester United, assim, eu não acho que ele é Ele não joga. Além de não jogar muito, ele não é um cara muito bom, assim, sabe? Eu nunca fui muito fã do Romero, eu acho que ele falha em bolas que ele não deveria falhar e tem umas decisões, assim, de saída do gol um tanto quanto perigosas, assim, eu acho que a Argentina, eu lembro de 2 gols só de cabeça que o Romero saiu completamente maluco na bola, então é meio problemático. Aí você tem um goleiro muito bom, que não é quase chamado para a seleção, aliás, nunca foi chamado, né? Foi chamado para compor o banco, mas nunca jogou uma partida, que é o Rulli. O Rulli que era do Manchester City, né? O Manchester City possuía os direitos, mas joga pelo Real Sociedade, é um excelente goleiro. Para mim é quase inquestionável o quanto que esse cara é bom. Reflexo, posicionamento, o cara é um pouco de tudo e precisa de mais chance nessa seleção argentina. E já que estamos falando de goleiro, né, Pedro? Seria muito absurdo pedir Willy Caballero na seleção, já que estão chamando o Romero? Olha, absurdo não é, porque o Willy não é ruim. Eu acho que ele sofre assim alguns dos mesmos problemas do Romero, que são a falta de sequência, né? Não é um goleiro extremamente utilizado, ou pelo menos não deveria ser no caso do Chelsea. E já é um goleiro mais experiente, com certeza deve ser a última Copa dele, né? 36 anos, 37 anos já. Então, é uma das opções. Se ele não quiser colocar o Rulli, que eu acho que seria um desperdício de talento inacreditável, até porque o Romero já está indo para a última Copa dele, é uma opção. Eu acho que precisava de sangue novo nesse gol aí da Argentina. É que eu acho também o que pode pesar pro Romero é que essa experiência que ele tem na seleção e essa sequência de jogos que ele tem como goleiro da seleção argentina. Então isso pode causar com que ele fique de titular ali na seleção.
E já que estamos falando aqui de jogadores que podem ser chamados, que não podem ser chamados, Bruno Santoni. A gente tem uma situação um pouco delicada aí com certos jogadores, principalmente Icardi e Dybala, né? Que o primeiro tá jogando muito bem na Internazionale de Milão, um dos artilheiros do campeonato, mas ele vem atrás, né? Na preferência, o Jorge Sampaoli ele prefere jogadores como Higuaín e como o próprio Agüero, né? E o Dybala teve uma declaração um tanto quanto polêmica aqui, né? Que o Matheus até comentou. Como é que é a situação aí, Matheus? Ele deu uma entrevista falando que ele tinha dificuldade em jogar com o Messi. Aí o narrador de uma rádio da Argentina, digamos que ficou full pistola com essa declaração e teve toda essa história de chamando o Dybala de salame, né? O Dybala salame e o Icardi não tão bem assim com o Jorge Sampaoli. Esses jogadores que estão pedindo passagem na seleção argentina, você acha que eles podem agregar alguma coisa ao elenco ou a seleção não precisa deles, já está com um grupo formado assim? Não, eu acho que o Dybala deveria sim entrar nessa equipe. Eu acho que o Sampaoli, inclusive, ele tem uma preferência por jogadores já mais experientes. Eu não sei se ele tem medo de arriscar o Dybala por ele ser mais jovem, em qualquer situação. Mas também é interessante comentar que é o último torneio, é a última Copa do Mundo para vários jogadores. 2 deles você citou agora há pouco, que é o Agüero, o Higuaín, o Di Maria também já vai fazer a sua última Copa do Mundo, Romero, Bilha, Banega. Para todos esses vai acabar, a última Copa vai ser essa, agora em 2018. Talvez. Para Messi não, né? Para Messi não, só que o Messi tem na cabeça dele que é agora ou nunca também essa Copa do Mundo. Se ele não conseguir nada com a seleção da Argentina, também não vai ter outra oportunidade. Então tem todas essas motivações ainda para esses jogadores. E eu acredito que o São Paulo deva pensar muito nisso também, para não escalar o Dybala, ou deve existir alguma outra razão que eu desconheço. Eu concordo também com o Santoni, que pode sim ser a Copa para vários jogadores importantes da seleção ali. Acho que pro Agüero talvez, Higuaín, tem o Bilha, o Banega, que já até o próprio Di Maria, mas também tem grandes novidades aí nessa seleção argentina que estão jogando lá na Argentina mesmo, que é o caso do Christian Pavón e do Lautaro Martínez, um do Boca Juniors e outro do Racing. Eles estão numa crescente muito grande, tem um futuro muito grande na carreira de ambos. E eu acho que isso pode acabar tirando ali o espaço de jogadores como o Dybala e o Icardi. O Icardi também, além dele ter um problema com o São Paulo, ele sempre teve por isso ele não era convocado antigamente. Ele é um temperamento ruim. Né? Ele não é muito bom de grupo. O Icardi? A gente tá rindo aqui Exatamente. Porque tem uma situação até meio desagradável do Icardi com o Maxi Lopes, né? A gente vai entrar nesse assunto? Eu acho que a gente pode passar batido. Podemos falar, vamos focar no campo, né? Mas caso o nosso querido ouvinte tenha ficado curioso, a gente vai resumir em uma palavra, fura-olho. Mas voltando ao assunto aí, então, o que vocês... Não, o que eu não entendo é... Desculpa cortar, não sei se você falou alguma coisa. O que eu não entendo é a escalação do Higuaín, na realidade. Esse cara nunca fez nada pela seleção da Argentina, é o cara que mais perde gol. E eu vou defender até o fim que Higuaín não é jogador de seleção. Inclusive, detesto ele na Juventus. Nossa! Detestei ele no Real Madrid. Nossa. Fez uma coisa ou outra no Napoli. Não, no Napoli, vamos dizer, ele foi bom pro Napoli, sim. Ele tem o perfil do Napoli, mas agora pra seleção da Argentina. Pera aí, vamos acalmar os ânimos, Chegou a grande parte polêmica de todo o episódio com o Santoni. Eu vou até estender um pouquinho a participação da Argentina aqui no nosso programa, porque chegamos com a polêmica do Bruno Santoni, com a palavra Pedro Lucena. Eu já tô com 2 assuntos até acumulados aqui. Eu vou rapidamente me referir aos jogadores que estão para se aposentar. Então, vocês estavam citando... vamos, para começar meu argumento, o que vocês acham do Mascherano? O Mascherano ainda tem futebol para ser da seleção argentina? Vocês acham ele bom o suficiente? Como volante, talvez. Na zaga, acho que não. Ele vai atuar... Como volante... Ele vai ficar na posição central nessa Copa, provavelmente. O Mascherano, ele vai fazer 34 anos. Essa é justamente a idade em que todos esses atletas que a gente falou, Di Maria, Banega, Agüero, todos eles vão ter 33 para 34 anos, que é exatamente o que o Mascherano tem hoje. O Mascherano ainda é um atleta de seleção. Eu acho que todos esses que vocês citaram vão estar na Copa de 2022. Em alto nível?
eu acho que em nível suficiente, se tiver oportunidade para os mais novos entrar. Mas se você pegar o futebol do Di Maria hoje em dia, você acha que ele pode jogar em outro nível daqui a 4 anos? O futebol, ele oportuniza esse tipo de coisa. Eu acho que o Di Maria, se ele vier de uma temporada melhor, eu acho que ele tem condição, assim, sabe? Agora, para outra situação do Higuaín, rapaz, eu acho que eu nunca discordei tão forte aqui, porque o Higuaín, pra mim, o Higuaín é um cara fantástico ali no ataque. Eu, por exemplo, quando o Real Madrid escolheu o Benzema ao detrimento do Higuaín, eu achei tão ofensivo que eu vendi a única camisa do Real Madrid que eu tinha. Então, porque o Benzema não é metade do atleta que o Higuaín é. Não, concordo. Né? Entre o Benzema e o Higuaín. Sobre o Higuaín, eu tenho o seguinte, eu falo assim. Ele tem alguns lances que conseguem vender uma imagem muito negativa do jogador que ele é. Não, eu acho que principalmente na final da Copa de 2014, que ele poderia ter definido um título para a Argentina. O próprio Messi perdeu um gol cara a cara com o Neuer na final da Copa. Mas assim, eu acho que o Higuaín, ele tem uma falha técnica, eu acho, mais dentro da área. Eu acho ele um grande camisa 9. Ele mostrou isso em alguns jogos nessa Champions League. Até servindo mesmo, que ele deu um lançamento, não lembro contra qual jogo que foi, acho que foi nas oitavas de final, que ele deu um grande lançamento pro Dybala ali, que foi... Não tem como deixar o Higuaín de fora dessa Copa. Como tá 2-1? Polêmica. Como tá 2-1 essa polêmica em favor do Higuaín? Porém, pra mim, Sérgio Agüero, titular. Todo mundo ia achar que eu ia falar que ia empatar o jogo, mas não, eu sou a favor do Higuaín. ele é aquele jogador de pelada, sabe? Ele fica ali parado, parece que tá morto, mas quando você joga a bola pra ele, ele vai e marca o golzinho dele. Ele é pipoqueiro. Ele é pipoqueiro nas decisões. Vamos ver essa Copa do Mundo, né? Vamos ver nessa Copa do Mundo. Mas ele tem a sua qualidade, sim. Não? Um jogador que é artilheiro dos seus clubes ao longo de várias temporadas, como ele não pode ser um jogador tão perna de pau assim, né? Mas eu acho, agora eu entrando em outro tema no seu lugar, eu acho que pegando assim, jogadores contestados como o próprio Higuaín o que pode pesar negativamente para a Argentina na Copa é a parte da defesa. Então agora eu deixo você prosseguir. Vamos prosseguir com o prosseguimento do programa, né? Eu até pegando esse gancho que você falou da parte da defesa, né? Eu acho que a defesa não é tanto problema assim da Argentina. Mas é contestada, mas é contestada. Sempre foi dos times sul-americanos, vamos dizer assim, a defesa um problema. Mas ultimamente eu acho que não. Eu acho que na Argentina era um problema mais grave, vamos dizer assim. Por anos e anos foi um problema absurdo. Assim, você tinha alguns bons zagueiros, o Heinz era um excelente zagueiro, mas assim, era um problema. Eu acho que a defesa deixou de ser um problema com esses caras que eles têm hoje. Então é isso, gente. Vamos passar para o próxima seleção, porque senão a gente vai ficar até amanhã falando sobre a seleção argentina, que a gente tanto gosta de encher o saco, que a gente tanto gosta de falar. Vamos falar agora sobre a seleção da Croácia. A Croácia, teoricamente, tem o melhor meio-campo da Copa do Mundo, com Modric, Kovacic, Rakitic, Perisic, Brozovic. Temos aqui o nosso comentarista para falar sobre a seleção da Croácia, Pedrit Lucenic. O que você tem que falar, Zit, sobre a seleção da Croácia? Olha, Tite Lukic Olha, eu acho que é uma seleção fantástica. Eu acho que a seleção da Croácia, ela tem muitas ferramentas nesse meio de campo. Eu acho que às vezes nós pensamos que algumas das seleções que são um pouco menos badaladas ou que têm não menos tradição, né? A Croácia tem uma tradição boa no esporte, mas um pouco menos com a camisa pesada, vamos dizer assim, a camisa não pesa tanto. Às vezes elas contam com um jogador ou dois jogadores. Agora a Croácia, desse meio de campo, ela tem diversas opções, várias opções vindo do banco. Pode até emprestar alguns jogadores do meio de campo para adereçar algumas das fraquezas no ataque e na defesa. Então é uma seleção assim que tem muito completa. Ela é muito completa mesmo. E o principal característica desse time da Croácia aí são esses jogadores de meio campo, né, Matheus? O Pedro até comentou que eles podem fazer várias funções, né? Principalmente ali Perisic, que é ambidestro, né? Que joga em todas as posições do ataque, joga no meio campo, jogou de volante. O próprio Brozovic, que joga em todas as posições do meio, e sem falar nas grandes estrelas ali, né? Que são Modric, Rakitic e agora essa nova geração, vamos dizer assim, com o Kovacic. O que você
acha que esse meio-campo, mudando a pergunta, esse meio-campo é suficiente para a seleção da Croácia se considerar favorita a classificação para o mata-mata ou não? Olha, eu acho que a Croácia, com esses jogadores, ela consegue classificar. Não sei ali do mata-mata pra frente, mas é claro que grandes jogadores estão nessa seleção. Modric, eu acho que é o grande craque, mas também tem o Rakitic, que joga muita bola. Além dele, eu acho que também o Perisic, que é uma peça-chave fundamental tanto no clube, na Inter de Milão, quanto na seleção, por poder ali ter várias funções no sistema tático. E também tem ali o Mandzukic, que eu acho que é um bom centroavante para a seleção. E também o Kalinic, que se eu não me engano ele está jogando no Milan, que também pode ser uma boa opção ali no ataque. Desculpa, Bruno, mas o próprio Mandzukic ele pode ser atrasado para o meio campo, né? Então temos um jogador, um centroavante, que pode fazer às vezes de meio campista também, né, Bruno? Eu concordo, na realidade, mas é que eu acho que o Mandzukic ele é um jogador muito pesado para fazer essa correria, né, no campo. Para voltar... Bom, ele marca muito bem. Isso daí é inegável, incontestável. Principalmente pelo alto, né? Não, isso daí também é incontestável. Ele ganha todas no alto, quando é bola para cabecear, ele que tá na área. A bola sempre que vai para ele ganha de qualquer zagueiro, seja de quem for. E ele é muito bom marcador também. Ele rouba a bola, seja onde for, ele volta, como você disse. Ele é completinho, mas eu acho que ele é muito pesado, sabe? Então, a gente comentou agora há pouco do Higuaín, eu também não gosto muito do Mandzukic. Mas é uma seleção que também tem jogadores de uma idade já ali na faixa dos seus 30, né? Então já tem mais esse detalhe para se considerar para a seleção da Croácia. Por isso que eu acho que a importância do Kovacic para essa seleção, né? Voltando a bola ali pro Pedro, que até levantou o dedinho pra falar aqui, né? É civilizado o negócio aqui. Você tá pensando que é bagunça aqui, né? Então, Pedro, o Kovacic, você acha que ele tem vamos dizer, o cacife pra segurar o bastão ali do Modric quando o Modric se aposentar? Eu gosto muito do Kovacic, mas não. O Modric é um jogador superior. Eu acho que se você me perguntasse sobre o Rakitic, talvez fosse do mesmo nível. Porque o Modric é um jogador melhor. Eu acho que ali nessa seleção eu não vejo nenhum dos jovens que estão surgindo com o potencial de ser o Modric, a não ser que o tempo me prove errado mesmo. E eu espero que prove, né? Porque a gente sempre quer ver bons jogadores surgindo. Mas eu acho que ele é muito bem para a seleção atual. O Kovacic ele encaixa muito bem nessa seleção. Então a gente estava até comentando um pouco de todo esse meio de campo e do Mandzukic, que ele pode ser até recuado, mas é aí que entra o poder dessa seleção da Croácia, que ela é tão rica no meio de campo que ela justamente não precisa recuar o Mandzukic dessa forma, né? Por mais que tenha uma contestação, vamos dizer assim, de quão realmente bom é o Mandzukic, eu gosto muito dele, mas mesmo ele não tá sozinho. O Kramaric, que é um jogador fantástico, fez uma temporada muito boa pelo Hoffenheim, que é uma das surpresas do campeonato alemão, tá ali para dar uma assistência, ele faz um papel um pouco mais recuado. É o próprio Pasalic, né, que tá chegando agora. O Pasalic também. Mas eu acho que o Kramaric é um pouco mais interessante nesse sentido, porque ele tem a velocidade que o Mandzukic não tem. Então, se você recua ele um pouco para fazer justamente essa ligação, ele consegue dar todo o suporte que o Mandzukic precisa para fazer o que ele faz, que é pegar a bola e chutar pro gol. Então, é uma seleção assim que vai ser muito perigosa e que tem uma defesa muito boa também, que a gente não tá nem entrando muito aqui, né? Matheus Bueno. Eu vou pegar aqui o esquema tático da seleção da Croácia. Ela costuma variar um pouquinho do 4-2-3-1 para um 4-4-2 ali, né? E eu queria saber o que você acha que... A gente falou anteriormente ali um pouquinho da fragilidade defensiva da seleção argentina. Eu acho que o principal adversário da Argentina nesse grupo é a seleção da Croácia. O que você acha que esses jogadores de meio campo, principalmente os jogadores abertos, seja ele Perisic, seja ele Mandzukic ou qualquer outro it, né? O que você acha que esses jogadores abertos eles podem trazer de perigo para os 3 zagueiros do Sampaoli? Eu acho que daí pega muito o estilo do Perisic ali, né? Jogando nas pontas. Mas eu acho igual você citou da mudança do sistema tático que pode ocorrer dentro da partida, eu acho que aí o Mandzukic ele se torna uma peça-chave ali, porque ele pode começar jogando num 4-3-1
4-2-3-1 com o Mandzukic de meia, recuado, ajudando na marcação, e na hora que precisar, você consegue avançar ele um pouco ali jogando mais de referência no ataque. Então acho que isso pode ser importante, mas a qualidade dos meias eu acho que é o fator decisivo da Croácia. O fator decisivo da Croácia, então, além dos nomes terminarem em it, né, que é uma grande força desse time, né, é o meio-campo, né? Então, tudo que é bom chega na metade, né? Vamos agora para o nosso intervalo, nosso halftime. Fiquem aí com os nossos patrocinadores, entre aspas. Voltamos agora para o segundo tempo do nosso programa. Temos ainda pela frente Islândia e Nigéria. Vamos falar da seleção europeia aqui. A seleção da Islândia foi a grande sensação da Euro 2016, principalmente pela superação, né? Pela torcida empolgante, até com um aplauso viking, né? O aplauso viking nessa seleção que empolgou muita gente, né? Eu quero saber ali do Bruno Sentoni. Essa seleção da Islândia, ela vai para brincar, ela vai para participar, ou ela vai para realmente disputar uma vaga nas oitavas de final? Eu acho que é uma seleção que está com alguns problemas bem recentes, né? O atacante titular sofreu uma lesão, uma contusão, aliás, que provavelmente vai tirar ele da Copa, a não ser que ele se recupere antes, mas tudo indica que não. Também teve essa saída do técnico Lars, né? O Lagerbäck, que deixou... Acho que já fazia, se não me engano, acho que três Copas do Mundo, é isso? Que ele já dirigiu o clube. E... Bom, é uma seleção que aí dificilmente vai passar tendo em vista aí o grupo no qual ela está. Mas tem lá a sua... Pode criar lá uma zebra ou outra, aí a gente vai ter que aguardar para ver. Matheus Bueno. A gente tem alguns jogadores interessantes nessa seleção da Islândia, né? Como o principal jogador, né? O que é o Sigurdsson, que agora está no Everton na Premier League. E o capitão do time, que é o Gunnarsson, né? Esses jogadores ali no meio-campo... O Bruno tá aqui dando risada porque a seleção da Croácia termina tudo em it, a seleção da Islândia termina tudo em som, né? Então, acho que fica até mais fácil para os narradores, né? Só tô me perguntando como é que a gente vai falar da seleção da Coreia do Sul, né? Depois, mas tudo bem. Isso aí serão águas que a gente vai tentar cruzar mais para frente. Mas, voltando aqui, né, Matheus? Você acha que esses talentos individuais, eles são suficientes para segurar uma seleção? Ou, que nem eu perguntei pro Bruno ali, ela vai mais na empolgação, vai mais na raça, mais na torcida e para participar mesmo, assim? Assim, o que eu acho mais legal da Islândia, que sempre tem a queridinha do grupo, eu acho que a Islândia é a queridinha dessa Copa do Mundo. Devido à grande festa ali que a torcida fez na Eurocopa, que teve 10% da população do país na França para acompanhar a seleção. E que isso é meio que esperado para acontecer nessa Copa do Mundo. Mas dentro do campo, cara, eu acho que esse meio de campo ali com o Sigurdsson, com certeza, ele é o grande craque da seleção. Mas talvez tem que ver se eles vão conseguir superar a lesão do Sigurdsson, o atacante titular da seleção, que também pode acabar fazendo falta para a decisão de algum jogo. Dentro desse destaque aí que o Matheus falou pra gente, a ausência do Sigurdsson, ele é um cara muito bom, eu acho que infelizmente a Islândia não tem muito substituto para ele. E o pior do que você ter uma ausência por lesão é você ter uma ausência por incompetência, vamos dizer assim. Que é o caso do Sigurdsson. O Sigurdsson vem numa temporada horrível. Eu que sou torcedor do Everton, vamos dizer assim, no campeonato inglês. Tive o desprazer de ver ele no meu time. E foi um show de horrores. Assim, é um cara que ficou estacionado no banco às vezes. E não porque tinha melhores opções, mas porque ele estava tendo um futebol muito ruim. Eu espero que isso mude, né? Eu espero que pela seleção ele consiga atuar da maneira que ele não conseguiu atuar pelo clube nessa temporada. Assim como... mas assim, o time do Everton também, ele não dava o apoio necessário para o Sigurdsson brilhar. Então talvez como uma seleção é um pouco mais centrada nele, como ele é o craque, talvez ele tenha um pouco mais de ferramentas, ou pelo menos um pouco mais de vontade vinda dos companheiros dele do que ele tem no clube dele. Agora, eu acho que isso é até um pouco
diferente da situação do capitão, né? Que ele, se eu não me engano, é jogador do Burnley, deixa eu até confirmar se é ele mesmo, porque é tanto som que fica difícil. Não, ele é do Cardiff, perdão. Mas Cardiff, que inclusive subiu ontem para a primeira divisão, ele sendo um dos caras que se destaca nesse meio de Segundo campo. lugar, né, na Premiership. Foi. Segundo lugar na Premiership e ele também um dos destaques desse time, né? Assim como o caso que a gente comentou, acho que 2 episódios atrás, do Rubem Neves, pela seleção portuguesa que jogou bem no Wolverhampton, né? E com certeza vai se dar bem na Premier League. Eu acho que esse é o caso do Gunnarsson também, que ele vai para a Premier League e vai fazer um bom trabalho lá. E eu espero que ele consiga manter esse trabalho, esse pique todo, nessa Copa do Mundo. Eu, particularmente, gosto muito do futebol do Sigurdsson, né? E ele, para mim, era um dos caras mais subestimados da Premier League, atuando pelo Swansea, né? Um time sem tanta expressão, assim, no campeonato inglês, um time galês, né? Mas como o Pedro falou, ele vem de uma temporada ruim, né, Bruno? Ele provavelmente vai chegar com a moral em baixa na Copa do Mundo, mas como o Pedro também falou, ele é o camisa 10, né? Ele é o principal jogador da seleção da Islândia, e eu queria saber de você se ele pode fazer essa redenção na Copa do Mundo da temporada dele, ou se vai ser só mais um show de horrores, né, que nem a gente viu ao longo dessa última temporada. Não, claro que pode. Ele está numa seleção da Islândia que os torcedores esperam um pouquinho menos do que os torcedores de um time do Everton, por exemplo. O Pedro é um pouquinho mais crítico do que os torcedores da Islândia. Então, é diferente, porque nesse caso aqui o Sigurdsson, né, ele é o craque do time, ele é o craque da seleção. E a gente já sabe como é que funciona a torcida da Islândia e tudo mais. Eles vão dar um apoio e a moral dele vai lá pra cima com isso. Então, sabendo que a seleção depende tanto assim dele, talvez a responsabilidade dele e tudo mais aumente, né? Vamos aguardar para ver. E o que eu queria comentar aqui é que também varia bastante a formação tática da seleção. Às vezes é 4-4-2, mas ultimamente tem usado o 4-5-1 em várias partidas. Então, tem essas duas formas aí de atuar. E eles jogam principalmente no 4-5-1 quando eles tinham um centroavante com quem eles podiam contar sempre, né? Então eles tinham uma referência maior ali no ataque. E esse jogo deles no 4-5-1 principalmente, mas também no 4-4-2, ele foca no trabalho dos jogadores das laterais, né? Até o Gudmundsson, né, que jogou ali na Premier League também, que faz um bom trabalho pela lateral, joga na seleção da Islândia, e bola na área para os grandalhões cabecearem. Matheus Bueno, você está aqui também com o dedinho levantado, pedindo para falar. Fala que eu te escuto, menino. Então, eu acho interessante essa flexibilidade tática aí que o Santoni citou, porque isso daí também aconteceu muito devido à troca de treinador, que antes era o Lars Lagerbäck e agora é o Helmir Helgursson. E a gente está se aventurando muito falando desses nomes, né? O Elmir. Estão tentando nos complicar. E junto com essa flexibilidade ali no sistema de jogo, eles conseguiram bons resultados assim. Então acho que isso aí pode ser um fator que pode ajudar a Islândia aí nessa Copa. Eu acho que das opções, justamente que a ausência do atacante, a referência deles tem, é que traz uma oportunidade para um outro atacante, mas que não teve o sucesso desejado, vamos dizer assim, na seleção até agora. Que olha, vocês me desculpem essa pronúncia aí, mas vai ser meio complicado. Que é o Bodvarsson, se não me engano. Eu acho que é isso, mas é uma letra... É o Bodvarsson. Bodvarsson, o Bod. Que em 36 jogos não conseguiu fazer metade do trabalho que o Sigurdsson fez. Mas eu acho que vem ajuda suficiente do meio de campo, das outras ferramentas, das outras peças, né? O Gudmundsson, que você comentou, inclusive, foi o que eu estava pensando quando eu ia comentar do Gunnarsson, porque o Gudmundsson fez uma temporada muito boa no Burnley, que é a surpresa da Premier League esse ano. O Bjarnason, o Hallfredsson também, o Hallfredsson, que já é um cara mais velho, 33 anos mais experiente, eu acho que até o mais experiente dessa seleção inteira. Então, quem sabe? Eu acho que tem o suficiente aí para não passar vergonha e, quem sabe, fazer alguma coisa diferente.
E é a queridinha do grupo, né? Vamos ver se ela se ela consegue não passar vergonha e fazer uma bela Copa do Mundo, né? Não precisa nem passar para a próxima etapa, mas fazendo uma festa ali com a torcida, eu acho que já vai ser interessante, né? Passando agora para a seleção da Nigéria, seleção dos negros maravilhosos, né? A gente falou isso da seleção da França, mas para mim a Nigéria é a que mais pode surpreender nesse grupo, né? Porque principalmente pelos jogadores que tem nessa nova geração, né? Iheanacho, Iwobi, Moses, e ali com o capitão, o lendário jogador do Chelsea, Obi Mikel, né? Tem a 10 e a faixa nesse grupo, né? Pedro Lucena, o que você acha que... Vamos ver se você concorda comigo. Você acha que a Nigéria pode surpreender e arrancar uma classificação para as oitavas de final? Não, eu não acho. Que tapa na cara! Eu queria vir com notícias mais felizes e tudo mais, mas, claro, né? A Nigéria ela tem alguns jogadores que podem me fazer calar a boca. Com certeza, assim, é uma seleção que não é fraca como outras que a gente comentou aqui, como o Irã, por exemplo, ou a própria Arábia Saudita no primeiro grupo. A Nigéria ganhou recentemente da Argentina em um amistoso na Rússia. Não, exatamente. É do mesmo grupo, inclusive. Exatamente, mas assim, tem bons jogadores, mas eu acho muito difícil que ela consiga superar a atual Argentina e a atual Croácia no momento em que eles vivem. Assim. Por mais que da Argentina não seja ideal, eu acho difícil repetir essa vitória toda, Santoni. Mas eu acho que de destaque que a gente pode dar aqui é justamente o meio para frente da seleção, que é bem competente, é bem legal. O Onásio é um jogador que eu gosto muito, né? O cara que tem 25 anos e parece que tem 86, se eu não me engano, né? Ele é um cara que não aparenta a idade que tem. E do modo reverso, né? Ele não aparenta Benjamin Button total, assim, cara, sabe? Mas que você tem outros caras, o Moses. O Musa, que infelizmente não teve também uma grande temporada, mas que pode se redimir na Copa, com certeza. Tem umas ferramentas legais aí nessa seleção. Eu acho que dessas que você falou, né? Uma que você deixou de fora, que é o principal jogador para mim da Nigéria, que é o Obi Mikel. Uhum. Pra mim ele foi na carreira inteira dele sempre foi um jogador completamente subestimado. Ele não é um craque de bola, vamos deixar isso bem claro, né? Mas ele é um jogador que tem uma liderança muito grande nessa seleção da Nigéria. Ele tem um passe muito qualificado para um jogador da altura dele, um jogador alto, e que sempre foi jogado, ele sempre jogou como volante, mas na seleção da Nigéria ele joga como meio atacante, quase dentro da área do adversário. Matheus Bueno. Esse esquema da Nigéria num 4-3-3, com Moses no meio campo, dois jogadores extremamente abertos, extremamente rápidos, ele não pode surpreender essas equipes ditas favoritas como Argentina e Croácia? Eu acho difícil. Eu acho que eles podem, assim, apresentar um futebol interessante de você assistir, assim, mas eu não acredito que eles vão surpreender. Pra mim não tem chance de se classificar. Mas eu concordo com você da importância do Mikel ali, que ele é a grande referência na parte da qualidade técnica do time, que a criação passa tudo por ele. Mas, assim, eu também acho que um grande jogador que pode se destacar nessa seleção é o Iheanacho, que ele pode surpreender lá no ataque também, mas, assim, eu acho que jogadores que podem ter, que para uma Nigéria da vida, eles vão ter destaque, mas eu não acho que isso é o suficiente contra seleções maiores. Jogador, tipo, a própria Croácia, assim, eles têm grandes jogadores, mas eu acho que mesmo assim eles estão no nível ainda acima dos jogadores que a Nigéria possui. E a seleção nigeriana, né, os jogadores, pelo menos, cada um tem 2 pulmões, né? Porque cada um tem 2 pulmões. Todo mundo tem 2 pulmões. Tem dois pares. Dois pares de pulmões. Entendemos. Aquela entrevista clássica lá do quais vocês não estão lembrados. Da Jardel, né? Verdade? E porque eles correm e o principal ataque deles justamente é o contra-ataque, na realidade, né? Porque eles correm bastante e eles roubam bastante a bola. E a Federação Nigeriana de Futebol já tomou bastante cuidado para não se repetir o que aconteceu em 2014, né? Que eles recusaram a treinar para a partida contra a França, porque eles não receberam bônus da partida anterior. E também já fecharam um contrato de 2 anos aí com o técnico da seleção. Então, para não ter mais problema extra-campo, aí já se preveniram, né, dessa vez.
E eu acho que dessa vez a seleção da Nigéria vai fazer um trabalho bem melhor, né? Ela foi, inclusive, medalha de bronze, né? Na última Olimpíada, né? Com essa geração que tá tendo aí. E do meio pra frente é uma seleção bem competente, né? Uma seleção que tem, passando dos volantes, um Didi e Onazi, meio campo com Obimike, o ataque com Iheanacho, Iwobi e Vitor Moses, esse último fazendo a melhor temporada da sua vida pelo Chelsea, né? Jogando na ala do Antônio Conte. Eu tô tentando convencer vocês aqui que a Nigéria vai fazer uma boa Copa do Mundo e ninguém conseguiu concordar comigo que ela pode surpreender. Eu queria saber de você, Pedro, já que foi levantado essa vitória sobre a Argentina. A Argentina estava com um time misto, vamos dizer assim, não estava com seus principais jogadores, né? Mas nem a Nigéria. A Nigéria também não tinha alguns de seus jogadores que podem ser titulares na Copa. Essa vitória contra a Argentina, ela pode dizer alguma coisa ou, era amistoso, não quer dizer nada? Era amistoso, não quer dizer nada. Uma seleção mista, independente do lado que ela está, obviamente que no caso que a gente está comentando aqui, eram as duas seleções que estavam com esses times mistos, e eu acho que não reflete nem a habilidade de um suficiente, nem a do outro. Mas é claro que a diferença técnica que os titulares que estavam sendo poupados na Argentina é infinitamente maior do que as opções que a Nigéria tem. Então é nisso que eu acho que a Nigéria acaba sendo prejudicada se comparada com a Argentina. Eu acho que também uma das maiores preocupações que nós temos, eu acho, qual condição que o Mikel vai vir para essa Copa, porque ele joga na China e a gente não tem a noção de como ele está como é o desempenho dele lá no campeonato. Principalmente fisicamente, né? Que a gente não sabe qual que é a exigência que um campeonato de menor expressão pode dar para um atleta, né? Exatamente. Ainda mais que ele já está com seus 31 anos. 31 anos aí. E Lucas, confirmando a tua informação, a Nigéria realmente foi terceiro lugar nas Olimpíadas de 2014. Tá vendo só? É um rapaz com uma memória fantástica. Aqui é trabalho, minha gente. 2016. Mas, 2016. Chegamos agora na parte final desse nosso programa, né? Vamos aí com os nossos palpites. Vamos começar aqui pelo meu lado esquerdo. Bruno Centoni, qual que é o palpite que você dá para esse grupo? Quem que vai passar, quem que vai ficar? Eu acredito que a Argentina deva ficar em primeiro e a Croácia em segundo. Aí, seguindo a ordem que a gente contou aqui das seleções. Eu acredito que não vai ter surpresa nesse grupo aí. A Islândia, a gente acabou de falar que não tem tanto poder assim. E a Nigéria também, quem sabe, consiga com um ponto aí ou outro, um empatezinho, quem sabe com a Islândia, uma vitória. Mas eu acredito que está bem, bem certo aí Argentina e Croácia já. Então, o Bruno acha que está bem definido esse grupo, os classificados. E você, Matheus, o que você pensa sobre isso? Argentina e Croácia. Estamos uma unanimidade. A unanimidade está sensacional aqui. Pedro Lucena. Eu queria dar um input diferente aí, mas para mim também a Croácia e a Argentina vão passar. Não, daí eu ia achar que era pessoal. É que a qualidade técnica das duas seleções são muito superiores às outras duas. São muito superiores, mas eu acho que as duas seleções que a gente está, vamos dizer assim, deixando de fora das oitavas nesse grupo, as duas têm um fator surpresa que pode quebrar a nossa cara aqui, entendeu? Mas é um grupo, eu acho que esse é um dos grupos mais divertidos da Copa para se assistir. Eu acho que, na minha opinião, essa Copa do Mundo não tem um grupo da morte. Mas se tivesse um grupo da morte, seria esse. Porque é um grupo que, teoricamente, Croácia e Argentina têm uma qualidade técnica superior, mas na vontade, na raça ali, as duas outras seleções... É que nem aquela Copa de 2006 que teve a Costa do Marfim. Tudo bem que ela foi goleada, né? Mas era um chamado grupo da morte. Era um time bom. E eu acho que esse grupo é tão interessante quanto aquele lá. Então, o meu palpite vai ser Croácia e Argentina também, que vão se classificar. Mas eu acho que não vai ser tão fácil assim, né? Então, tudo que é bom tem um final também, né? Como tem um meio, tem um final. Digam Mas vamos ficando por aqui, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Quero agradecer também aos nossos comentaristas, Pedro Lucena. Isso aí, Lucas, estamos à disposição. Muito obrigado pelas suas informações, seus insights aqui.
Matheus Bueno. Valeu, Lucas, e até a próxima. Até a próxima. Ficamos aqui também com o Bruno Sentoni. Valeu, galera. Ficamos até a próxima aí. Um abraço. Um abraço e para o próximo programa nós teremos o Grupo E, que é o Grupo do Brasil. O Grupo do Brasil que tem Brasil, Costa Rica, Sérvia e Suíça. O que será que o Brasil vai enfrentar nesse grupo, hein? Fique com a gente, eu sou o Lucas Jensen e até a próxima.